A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal ou também compartilhe com seus amigos e deixe seu like aí, né, para podermos saber se estão gostando. E também, você que quiser ver as séries completas, entre no playlist deste mesmo canal e veja tudo que tem lá, as séries completas de todas as matérias. Bem, vamos falar da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que foi escrita em Éfeso em 57 depois de Cristo. Estando Paulo na igreja daquela cidade que ele havia fundado em 50 a 51 depois de Cristo, quando passou 18 meses lá em sua segunda viagem missionária, quando instituiu a primeira igreja naquela cidade e continuou a levar correspondência adiante, e a cuidar da igreja depois da sua partida. Então, ele continuou sempre estando em contato com o povo de Éfeso, né, com as igrejas que ele fundou lá em Coríntios, quando ele estava ainda em Éfeso. Né? Durante esse período de 13 anos, em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, ele recebeu relatórios perturbadores sobre a complacência moral entre os crentes de Coríntios. Anteriormente, os membros dessa igreja haviam escrito uma carta pedindo instruções a Paulo sobre o casamento e a pureza da conduta social. Para então remediar essa situação, ele enviou uma carta à igreja que depois se perdeu. Então veja que Paulo já tinha enviado uma carta, mas havia se perdido. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. No 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos neste mundo, ou com os avarentos, com os roubadores ou com os idólatras, porque então não seria necessário sair do mundo. Então seria necessário sair do mundo. No 15, 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, foi devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Então veja que Paulo falou para nem chegar nem perto deles e nem comer junto com eles, né? Porque depois ele mandou uma delegação enviada por Cloe, membro da igreja de Coríntios, que fez um relatório a Paulo sobre a existência de facções divisórias na igreja. Antes que Paulo escrevesse uma carta corretiva, chegou outra delegação de Coríntios com uma outra carta fazendo-lhe certas perguntas. Então veja bem, Paulo já tinha mandado uma carta porque já estava havendo facções, quer dizer, divisão nas igrejas, né? Mas antes dele mandar essa carta, chegou outra carta também para ele, né, que queriam que respondesse algumas perguntas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: ora, quando as coisas que se escrevestes, bem seria que o homem não tocasse em mulher. No 7:2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido. Então veja que ele falou, por causa da prostituição, o casamento era de uma mulher com um homem, ou um homem com uma mulher, somente, né? Paulo então enviou imediatamente Timóteo a Coríntios para ajudar a corrigir as condições lá existentes. Então está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual nos lembrará os caminhos em Coríntios, como por parte envio em cada igreja. Então, veja bem, ele mandou Timóteo para corrigir o povo que estava fazendo tudo errado. Então, ele escreveu a carta que conhecemos como 1 Coríntios, esperando que a mesma chegasse a Coríntios
antes de Timóteo, onde foi escrito por Paulo no fim do ministério em Éfeso, onde ele ficou até a festa de Pentecostes. Então ele escreveu essa carta, mandou para Coríntios, esperando que chegasse antes de Timóteo, né, enquanto ele ficou lá em Éfeso até a festa de Pentecostes. Está lá em 1 Coríntios 16, 8, diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Qual o propósito da primeira carta de Coríntios? O propósito é uma carta pastoral escrita para resolver problemas doutrinários e práticos dentre a igreja local. Nesta carta consiste a resposta de Paulo a 7 problemas que haviam naquela região, E são eles: um espírito factário, que significa o quê? O indivíduo que se envolve apaixonadamente ou que de modo extremo numa doutrina, religião, política, filosofia e outros. É aquele que concorda com a maneira de pensar de alguém, obedecendo cegamente esta pessoa. Isso que significa, o sectário, o espírito sectário. Aí outro problema, o incesto, problemas diversos, fornicações, casamento e divórcios, ingestão de alimentos oferecidos a ídolos, uso de véu, na ceia do Senhor, dons espirituais e ressurreição do corpo físico, tá? Quer dizer, ressurreição não de Cristo, mas do corpo, que seria depois levado para os céus, arrebatado, e seria uma nova criatura, um corpo glorificado. Então, isso que ele pregava no final, no livro de 1 Coríntios. Esse problema ainda existe nas igrejas atuais, mas a solução são as mesmas que Paulo já deixou escrito no livro da carta de 1 Coríntios. Então, há todas as soluções para esses problemas que existem ainda hoje, está lá no livro de 1 Coríntios. Conteúdo da carta, referências da Bíblia, no estudo da Bíblia, estudo de plenitude, de João Ferreira de Almeida, tá? A Bíblia de Estudo Plenitude, de João Ferreira de Almeida. Então, o que está ali começa assim: o prefácio e as saudações de 1 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, as dissensões da igreja de Coríntios, está lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, 1 Coríntios 1, 10 até o 10, do 10 em diante. O caráter da pregação de Paulo a Coríntios, está lá no livro de 1 Coríntios 2, capítulo 1 a 16. O espírito mundano causa dissensões da igreja, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 23. Os ministros e dispenseiros do ministério de Deus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 5. A humildade e autoridade de Paulo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 ao 21. A impureza da igreja de Coríntios, está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 13. Paulo censura o litígio entre os irmãos, 1 Coríntios 6, do 1 ao 11. Os vossos corpos são membros da igreja de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 12 ao 20. Respostas a perguntas acerca do casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 ao 40. Respostas e perguntas acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 13. A liberdade e os direitos dos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 14. O atleta cristão. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 15 ao 27. Não devemos tentar a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 16. A idolatria e o culto de demônios. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao 33.
como as mulheres devem se apresentar na igreja naquela época. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 ao 16. As dissensões nas ceias dos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Acerca da diversidade de dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. A unidade dos membros de corpo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 31. A suprema excelência da caridade, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. O dom da profecia é superior ao dom de línguas, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 25. A necessidade de ordem no culto, 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 30. A ressurreição de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 58. As coletas para os crentes de Jerusalém, 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Os projetos de Paulo, as diversas recomendações e saudações, 1 Coríntios, capítulo 16, do 5 ao 24. Vamos deixar registrado aqui a 1 Coríntios, capítulo 16 ao 23, 16, 23, que diz assim: graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. No 24, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então, essa é o resumo da carta de 1 Coríntios. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de inscrever-se nesse canal. E você também pode compartilhar com seus amigos e deixe seu like aí também, que tem muita coisa ainda para a gente falar. A próxima postagem vai ser a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus abençoe a todos. Amém.